Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo juntinhos para mais uma aulinha. Comentar então agora a aula de hoje é sobre proporções. Sim, proporção que você conhece por uma outra expressão que é a famosa regra de 3. Bom, a aula hoje tem o intuito só de dar uns toques para vocês e lembrar que existem dois tipos de proporção, a direta e a inversa. Para começar então, dois exemplos, vamos resolver os dois aqui juntinhos, eu e vocês. Primeiro, vamos pensar no seguinte. Suponha que você tem um homem com 2 metros de altura e que num determinado momento do dia, a sombra daquele homem é de 1,2 metros, 1,20 m. Nesse mesmo momento, qual seria o tamanho da sombra de um poste que tem 6 metros de altura? Esse exercício é uma situação bastante clara da famosa regra de 3 direta. É uma proporção direta. Por que uma proporção direta? Conforme você aumenta a altura do seu objeto, o esperado é que o tamanho da sombra aumente também. Quando você tem essas situações, aumenta o primeiro, aumenta o segundo, ou diminui o primeiro, diminui o segundo, situações como essa a gente chama de situações de proporção direta. Então, as grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma influencia na segunda, fazendo a segunda aumentar também. Nessas situações, a gente pode utilizar a regra de 3 direta. Então, como o primeiro exemplo já foi dado, vamos resolver ele aqui rapidinho. Vamos colocar o número 1. O que o exercício deu pra gente? 2 metros, 1,2 metros. Então, o primeiro homem, o tamanho da sua sombra. 6 metros, x. Por que a gente chama regra de 3? O nome é regra de 3 porque é a regra de 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. A regra de 3, muito utilizada pela gente, é resolvida pela famosa multiplicação em cruz. Então, o procedimento padrão era 2 vezes x, 2 e o x, igual 6 vezes 1,2. O que vai acontecer? Resolvendo essa continha, chegamos na nossa resposta de 3,6 metros. Portanto, por regrinha de 3, que não é muito famosa entre vários professores que não gostam, mas é uma ferramenta bastante importante na resolução de problemas. Regra de 3, então, temos aqui o nosso resultado. Agora, a gente comentou no começo, não existe só a regra de 3 direta. A gente tem também a regra de 3 inversa. Vamos pegar um segundo exemplo, uma segunda situação, que seria mais ou menos assim. Suponha que você tem um trem viajando a 100 km por hora e que percorre um certo trecho em 30 minutos, meia hora. Se o mesmo trem estivesse viajando a 120 km por hora, em quanto tempo que ele percorreria esse trecho? Veja que eu aumentei a velocidade do meu trem, mas o tempo tem uma tendência inversa. O tempo tem uma tendência agora a diminuir, porque quanto mais rápido a gente viaja, menos tempo a gente demora. Essa situação onde você aumenta uma grandeza e a outra automaticamente diminui, é uma situação onde as grandezas são inversas, uma aumenta, a outra diminui. Daí vem o nome proporção inversa. E a regra de 3 utilizada nesse caso é a regra de 3 inversa. Vamos só colocar os valores aqui na lousa, rapidinho. O nosso segundo exemplo, então. Quais são os dados do exercício? Os dados do exercício são: a 100 km por hora demora 30 minutos, a 120 km por hora demora x. A regra de 3 inversa, ela é resolvida com a multiplicação em linha. Ao invés da gente multiplicar cruzado, nós vamos, na verdade, multiplicar em linha. Então, eu vou fazer 120 vezes x igual a 100 vezes 30. Resolvendo todos os cálculos envolvidos nesse processo, nós vamos encontrar que o tempo é de 25 minutos. Portanto, aqui a gente tem uma outra aplicação, uma outra regra de 3,
um outro tipo de proporção. São casos importantes para a gente estar trabalhando na resolução de problemas. É importante lembrar que o Prova do Enem gosta bastante desse tipo de situação. Por isso, é legal você dar uma olhadinha nesses tópicos também. Porém, é importante que você também tome um pouquinho de cuidado, porque a regra de 3 ela não resolve tudo. Ela resolve principalmente situações que envolvem grandezas lineares, no primeiro caso. A Prova do Enem trabalha bastante com isso. Mas aí também precisa que você, candidato, tenha cuidado com o seguinte aspecto. Suponha que você tem um triângulo e que você vai dobrar todas as medidas desse triângulo. Então vamos desenhar aqui rapidinho na nossa lousa um pequeno triângulo. Suponha que você dobra todas as medidas desse triângulo. Se você dobrar todas as medidas desse triângulo, você teria um segundo desenho, assim. Suponha agora que o exercício te pergunta qual é a área do novo triângulo, ou qual é a relação entre as áreas dos dois triângulos. É muito comum os alunos, candidatos, etc., ao estudarem uma situação como essa, terem a ideia de que, se você dobra os lados, por proporção, a área também dobra. E isso é um erro. Por isso, toma bastante cuidado. Se você respondeu dobrou, está errado. Por que está errado? Com um desenho bastante simples, a gente pode perceber que aparece na nossa segunda figura, necessariamente, 4 triângulos que são iguais ao primeiro. Ou seja, se eu dobro os lados do meu triângulo, aparecem 4 triângulos, portanto a área dele vai ficar multiplicada por 4 e não por 2. Esse aqui é um exemplo clássico de uma situação onde a regra de 3 não vai mais funcionar. Por que a regra de 3 não funciona aqui? Porque aqui a gente tem um problema de dimensão. Comprimento tem dimensão 1, área tem dimensão 2. Por isso, por favor, toma cuidado na hora que você estiver fazendo a sua prova. Nem tudo a gente consegue resolver por regra de 3. E existem vários tipos diferentes de regra de 3 também. Aí, galera, era só isso. Abraço para vocês e até a próxima. Boa prova para todos. Abraços.